Sejam bem-vindos ao Sociologando. Então, a gente leu na escola uma crônica do Nariz de Borracha, quer dizer, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é sobre um cara que ele de um dia pro outro decide comprar um nariz de borracha e daí a família dele não gostou e ficou achando que ele era, sei lá, maluco, que ele tinha enlouquecido porque ele ficava usando aquele nariz. Todo mundo achava estranho que ele ficava usando e ele falava que não queria tirar de jeito nenhum porque agora aquilo fazia parte dele. E daí acabou que, bem resumidamente, a família inteira dele meio que abandonou ele, porque a família, tipo, no trabalho, ele perdeu o trabalho e tal, só porque todo mundo achava que ele era maluco por usar um nariz de borracha. Imagina se isso for algo que acontece na vida real, que tipo, você nasceu com aquilo e não pode mudar. E só por isso você vai ser meio que maltratado ou sofrer preconceitos, esse tipo de coisa. Se for uma coisa que não é normal para as outras pessoas e que você não consegue se desfazer dela, por exemplo, como as outras pessoas gostariam, aí você vai ser considerado diferenciado e vai ser automaticamente excluído pela sociedade. E não são essas pessoas que precisam mudar, né? São quem vê elas, né? E fala, essa pessoa tal é estranha. Então, são essas pessoas que não podem pensar assim. A sociedade é padronizada nesse sentido. A gente nasce numa sociedade onde a gente já é racista desde criança por coisas que a sua família meio que tipo fala, vai falando. Ou mesmo xenofobia, viver vendo pessoas sendo machistas ou homofóbicas. E acaba que a gente se torna essas pessoas sem querer, né? A sociologia, ela serve pra gente tratar dessas, a gente pensar nessas coisas, a gente meio que fica refletindo e perguntando, questionando o porquê que as coisas são do jeito que elas são, por que elas não poderiam ser diferentes. A gente tem que desconstruir esses padrões, a gente tentar ver o que poderia ser diferente, o que dá pra ser diferente. A gente tem coisas que a gente faz assim automaticamente, que se a gente não refletir, a gente acaba ficando preso nessa coisa pra sempre. Tem que... Em tudo a gente tem que questionar e ir pra raiz do problema, né? Tipo, de onde que esse costume se formou, né? E tem coisas que, né, viés que são certos, né, que a gente tem. Tem outros que a gente, se a gente for ver a raiz do problema, é algo que não faz o menor sentido para os dias de hoje, onde tem que pensar sociologicamente, né? E também vimos um vídeo sobre entrevistas sobre mortes de homossexuais nos anos 80, que esses vídeos vão estar no link na descrição, vocês podem ver depois. E que esse vídeo aí da morte dos homossexuais, ele é bem triste, né? Porque Como é que chama? A repórter, as pessoas estão achando desses assassinatos contra os homossexuais, por exemplo. E todo mundo praticamente concorda, essas pessoas têm que morrer e tal. Como se 100 pessoas, sei lá. é bizarro de ver. E todo mundo no vídeo que ali mostrou, né? Todos, acho que uns 15 falaram. Todos têm a mesma opinião, cara. Bizarro. Hoje em dia, não se poderia falar isso, né? Por quê? Porque tem leis que não permitem, né? Você praticar, falar
fazer uma agressão a homossexual, você vai ser preso, né? Mas essa época aí nos anos 80, como não tinha essas regras, as pessoas falavam, né? E hoje em dia as pessoas continuam pensando isso, elas só não falam porque vão ser presas. Então é bem maluco isso. Então, o tempo, o que a gente mudou de lá pra cá? E ninguém mais fala isso em público, mas a grande maioria das pessoas pensa assim. Se a gente não refletir sobre isso e perguntar por que a gente não poderia mudar isso, por que não poderiam ter homossexuais, por exemplo. Sociologia, a gente meio que questiona como as coisas funcionam, como são os padrões das coisas. E a gente pega várias partes, divide esse mesmo tema em várias partes, vê de várias formas. E se pergunta, fica lá se perguntando por que é assim e tal. Tá, basicamente a interação dos seres humanos, as relações sociais e como que a gente discute as coisas da sociedade moderna. Agora a gente vai ter que dar uma brisada, eu e você, Vini. Brisada? Torna seres humanos. Nos diferencia dos animais e das plantas. Claro que a gente é inteligente. A gente pensa. A gente tem consciência daquilo que a gente faz. E a gente consegue pensar nosso próprio pensamento. Tipo... vocês entenderam, né? Tipo, eu penso em uma coisa, daí falando, poxa, por que eu pensei nisso? Sabe? Tipo, como a gente pensou nisso? Por que a gente faz tudo isso? A gente pensa no nosso próprio pensamento e não só faz as coisas por instinto, que nem um animal. E... capacidade de reflexão, né? E... eu acho que é isso. E pensar sociologicamente também é essencialmente humano. Porque só o humano faz isso. E sociologia né? Um estudo das relações sociais do ser humano, então. E a gente também tava vendo bastante coisa sobre inteligências artificiais que agora fazem escrita, textos que são quase incomparáveis a um humano que fez, né? São muito parecidos ou às vezes até melhor do que alguém. E elas não só fazem escritas, mas elas também fazem desenhos e é muito maluco isso, porque ela acaba que pega informação de vários lugares e cria uma coisa, né? Então, ela meio que não cria, ela só copia, só que de várias fontes diferentes. E mistura tudo e fica um negócio muito bem feito. Isso pode ser um problema pra tipo, estudantes que nem nós, que podem só falar, o professor passa uma lição, daí você vai lá na sua casa e a lição era, escreva um texto sobre a relação dos humanos, ou sei lá, o que é sociologia. Daí você pede pra uma inteligência artificial escrever, ela vai lá e faz um texto perfeito, você vai lá, copia e dá pro seu professor. Então, o professor não vai nem perceber que você pegou essa informação de uma inteligência artificial. Exatamente. Daí você vai lá e ganha um 10, então é muito fácil receber uma nota alta. Esse que é o problema, porque ganhar nota é fácil, que nem o professor falou. Se for pra ganhar notas, pode ir lá pegar e copiar do Google, porque quando a gente pega um texto
faz uma pesquisa, pega um texto e copia ele na folha, a gente meio que tá... Uhum. Então, eu acho que... Eu acho que o problema não são as inteligências artificiais, mas sim as pessoas que usam ela da pior forma possível, entendeu? Então, até pra, tipo, vender artes feitas com inteligência artificial. Você vai ver... Você pode... Uma pessoa não vai falar que foi feito por uma IA. Não, ela não vai ligar. Ela vai lá e vai comprar. Então, tem muita chance de essas pessoas que falarem, vou vender inteligência artificial, desenho de inteligência artificial, se darem muito bem e não vai ter como parar essas pessoas, né? Meio que essas inteligências artificiais roubam formas, as cores, tudo de outras pinturas que já estão na internet, de outras pessoas, né? Então elas não estão realmente fazendo, elas só roubam pra botar como as qualidades que você falou. E tem aquilo, se a gente só ficar dependente das inteligências artificiais, a gente nunca vai evoluir. Tipo, se a gente falar, vou parar de fazer texto porque elas já fazem pra nós, a gente não vai mais evoluir, porque elas só fazem aquilo que a gente já fez. Elas não criam algo novo, né? Então a gente não vai conseguir... Elas não vão criar algo novo, só a gente pode. Então a gente tem que estar meio que acima delas, estudar mais e fazer algo que elas não podem fazer, pra gente conseguir superar. Então, se a gente cria essas inteligências artificiais que fazem tudo pra gente, meio que a gente vai ficar parado aí, não vai evoluir, porque a gente vai ficar sentado lá no sofá, tal, vai pedir alguma coisa pra ela vai fazer tudo pra gente. A gente não vai mais precisar pensar por conta própria, não vai mais precisar fazer nada, porque elas vão substituir nossos postos. E por causa disso a gente não vai evoluir, a humanidade não evolui, porque as inteligências artificiais não pensam no futuro, elas não vão querer desenvolver conhecimentos novos, ideias novas, elas não fazem isso, são nós humanos que fazemos isso. É isso aí. Então é isso, né, Tomás, meu amigo? Isso, Vinícius, meu amigo. Então foi isso que a gente trouxe para vocês hoje, informações muito importantes que a gente muitas vezes não para pensar. E a lição é, pense aquilo que você faz. Sempre veja qual que é o motivo do que você faz aquilo, pra você não virar um robô. Nem sempre a pergunta mais óbvia é óbvia. É isso aí. Às vezes ela é muito mais complexa do que parece. Questione tudo que existe e tenta diferenciar o que precisa existir e o que pode mudar. Yes. Então, até mais, pessoas.